Considere uma máquina térmica ideal M que funciona realizando o ciclo de Carnot como mostra a figura abaixo. Essa máquina retira a quantidade de calor Q da fonte quente a uma temperatura T, realiza um trabalho total tal e rejeita um calor Q2 para a fonte fria a uma temperatura T sobre 2. Pronto, então a fonte quente está a uma temperatura T e a fonte fria a uma temperatura T sobre 2, também constante. Ótimo! A partir das mesmas fontes quente e fria, projeta-se 4 máquinas A, B, C e D, respectivamente de acordo com as figuras 1, 2, 3 e 4 abaixo, para que realizem cada uma o mesmo trabalho tal da máquina M. Nessas condições, as máquinas térmicas que poderiam ser construídas a partir dos projetos apresentados seriam... Pronto, ele quer saber quais as máquinas térmicas que poderiam ser construídas a partir do projeto. Bom, é porque a questão, ela está pedindo o seguinte, né? Ela quer que eu diga quais são as máquinas térmicas que poderiam ser construídas a partir dos projetos apresentados. Ou seja, a máquina térmica que pode ser construída, ela não pode violar, né, o postulado de Carnot, nem a primeira lei da termodinâmica, nem a segunda lei da termodinâmica, né? E além disso, ele quer que as máquinas tenham o mesmo rendimento dessa que ele fala no enunciado, ó. Então vamos lá. Bom, vamos analisar, né? Vamos analisar, que às vezes a pessoa quer entender por que ela foi anulada, o que aconteceu, né? Ele desenhou aquela figura padrão, né, da máquina de Carnot, botou assim 2 isotérmicas, né? Botou aqui o plano PV, botou aqui 2 adiabáticas, né? Tu viu aí no enunciado? Ele diz que a fonte quente está numa temperatura T e a fonte fria está numa temperatura T sobre 2. Ele disse que essa máquina retira uma quantidade de calor Q da fonte quente, rejeita uma quantidade de calor Q2 para a fonte fria e realiza um trabalho quanto, hein, professor? Em cada ciclo ele chamou de tal, aquela letrazinha famosa, né? Tal, o trabalho realizado tal, né? Considera uma máquina que funciona de acordo com o ciclo de Carnot. Essa máquina retira uma quantidade de calor Q a uma temperatura T, né? E realiza um trabalho tal e rejeita uma quantidade de calor Q2 para a fonte fria a uma temperatura T sobre 2, também constante. A partir das mesmas fontes quente e fria, projeta-se 4 máquinas térmicas A, B, C e D, respectivamente, né? De acordo com as figuras abaixo, para que realizem cada uma o mesmo trabalho tal da máquina M. Então quer que essas máquinas realizem, né, o mesmo trabalho tal da, né? E aí, prof? Pronto. Coisas que a gente sabe. Tu sabe, né, que se a máquina, ela é de Carnot, né? Tem aquela relaçãozinha que vale só para Carnot. Calor da fonte fria está para a temperatura da fonte fria, assim como o calor retirado da fonte quente está para a temperatura quente, né? Essa é super famosa, essa relação, né? Que só vale para a máquina de Carnot, né? Não vale para a máquina Jojo, não, só para Carnot. Então, na nossa questão aqui, ó, ele está falando que o calor que foi rejeitado para a fonte fria é Q2. A temperatura fria, professor, T sobre 2, ó. O calor que foi recebido da fonte quente, ele chamou de Q. E a temperatura quente, ele chamou de T. Daqui, né, você já vai perceber facilmente o que, professor? Tu já vai perceber facilmente aqui, amigo, ó, que esse Q, ele é o dobro do T2, né? Faça assim, isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Corta o T com o T. Esse Q, ele é o dobro do Q2. Essa máquina, ela opera com rendimento de 50%, ela opera com rendimento de 50%, né? Como é que o senhor sabe? Porque o rendimento não é 1 menos T frio sobre T quente, né? O rendimento da máquina de Carnot não é 1 menos T frio sobre T quente, todo mundo na escala Kelvin, né? E quando você faz 1 menos T frio sobre T quente, nesse caso aqui, a temperatura fria é a metade da temperatura quente, ó. Aí vai dar o que, Renato? 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 é 1/2. Quer dizer que essa máquina está operando com um rendimento de 50%. Ela está operando com rendimento de 50%, né? Prof, e o trabalho realizado no ciclo, hein, cara? Como é que seria o trabalho realizado no ciclo, né? O trabalho que ela realiza no ciclo, né? O trabalho que ela realiza no ciclo, né? Que ele mandou chamar de tal, né? Não é aquele famoso Q quente menos Q frio? O Q quente é o Q. E o Q frio ele mandou chamar
de Q2. Só que a gente está vendo que esse Q, ó, é 2Q2. Esse Q, né? Esse Q, ó, ele é 2Q2. Então pronto, vai ficar então, professor, 2Q2 menos Q2, é 2Q2 menos Q2. Então, ela realiza um trabalho quanto? Quanto é que é o trabalho realizado por ela? Pronto, eu posso dizer que ele é Q2. Eu tanto posso dizer que esse trabalho é Q2, como eu posso dizer que esse trabalho é Q sobre 2, né? Porque daqui eu tô vendo, ó, se você quiser, né? Q2 vale quanto? Q sobre 2. Eu não sei o que é que você prefere, né? Mas você tem essas duas opções. Deixar o trabalho em função de Q2 e deixar o trabalho em função de Q. Pronto. Aí, beleza. Renato Brito, aí ele colocou aqui 4 projetos de máquina, né? 4 projetos de máquina A, B, C e D. Olha só, o que eu tô vendo então aqui na figura 1? Figura 1, máquina A. Cara, na figura 1, máquina A, né? Ele quer que ela realize o mesmo trabalho dessa daqui. Qual vai ser o trabalho, Renatinho, né? Realizado por essa daqui? Renato, o trabalho no caso da figura 1 seria o quê? O trabalho, amigo, é o que quente menos o que frio, né? É o que quente menos o que frio. Quando você calcula esse trabalho 1 aí, né? Tá, esse trabalho 1 acaba ficando o que quente? 5Q sobre 6, ó. Menos que frio, né? Menos que frio, que é 2Q2 sobre 3, né? Aquele negócio meio confuso, né? Professor, é meio confuso isso daí, né? Olha, Mas você sabe que o Q, ele é 2Q2, ó. Então eu vou trocar aqui, ó. Se esse Q é 2Q2, então onde tiver Q, eu vou colocar aqui, ó. 2Q2. Troquei Q por 2Q2. O 6 eu vou repetir, certo? Ó. Menos 2Q2 sobre 3. Galera, então aqui tá dando 5 sobre 3, menos 2 sobre 3. 3 sobre 3. Tá dando Q2. Pronto. O trabalho da máquina 1 tá dando Q2. Renato, e aí? Pronto. O trabalho da máquina 1 tá igual ao trabalho daquela lá, ó? Tá. Que o trabalho daquela máquina, né? Q2. O trabalho da máquina 1 tá dando Q2, tá? Até aí tudo bem, né? Olha, Agora, qual é o rendimento dessa máquina A? Se a gente fosse calcular o rendimento dela, né? A máquina A é a da figura 1. Bom, de acordo, professor, com o que a gente está vendo na figura aqui, né? O rendimento dela não é quanto ela consegue aproveitar de quanto? Rendimento da máquina A. É o trabalho realizado por ela, Renato Brito, dividido pelo calor retirado da fonte quente. Rendimento da A é o trabalho realizado por ela, professor, né? Dividido pelo calor extraído da fonte quente. Trabalho dividido pelo calor extraído da fonte quente. Bom, pelo que a gente viu aqui, né? O trabalho dela é quanto? O trabalho dela é Q2, ó. Bota aí, Q2. O trabalho realizado por ela é Q2. E Renato Brito, quanto é que ela extraiu da fonte quente, hein? 5QC sobre 6, ó. 5QC sobre 6. Mas tu se lembra quanto é que é o Q2? Renato, o Q2, ó, ele é Q sobre 2. Ou seja, isso daqui vai ficar Q sobre 2 dividido por 5Q sobre 6. O que eu faço? Divisão de frações. Pegue a primeira, prof, e multiplique pelo inverso da segunda. E aí eu fiz a conta, ó, e o rendimento dela tá dando quanto? 0,6. Amigo, como é que essa máquina A poderia estar com um rendimento de 60%? Esse rendimento de 60% tá maior do que o rendimento da máquina de Carnot, né? Né, professor? Ela tá operando naquelas temperaturas. A máquina A também tá operando naquelas mesmas temperaturas, ó. Se a máquina A tá operando naquelas mesmas temperaturas, o rendimento da máquina A não pode chegar a 50%. Não, né? Não pode. Tá maior, né? Bom, poder pode, porque ela é Carnot. Ela não pode passar de 50%. Essa máquina tá realizando Carnot, né? Bom, tô imaginando que ela é a de Carnot, né? Ela poderia chegar a 50, mas essa daqui, cara, tá maior do que o rendimento máximo possível. Tá maior do que os 50%. Tá maior do que os 50%. Aí, amiga, você é demais, né? Então, por esse motivo, eu já tô vendo o seguinte. A máquina da figura 1 é impossível. Apesar de realizar o trabalho igual ao trabalho da máquina que ele propôs, né? Mas ela tá com rendimento maior do que 50%. Aí, realmente, né? É demais. Renato Brito, vamos na figura 2. Eu já estou vendo que a máquina 1, a máquina A não tem condições. Vamos de uma por uma pra gente entender, certo?
Na máquina B, quanto é que é, Renato Brito? O trabalho realizado por ela. O trabalho realizado por ela. Bom, vamos fazer aqui, prof, o que quente menos o que frio, né? Bora, vou fazer aqui, tá? Máquina 2. De acordo com a figura aqui, ó, que quente menos o que frio, Renato, tá ficando o quê, mano? 2Q menos 3 meios de Q2, ó. 3 meios de Q2, né? Tá, e aí? Pronto. Lembrando que Q2, ó, é Q sobre 2, se você lembrar que Q2, ó. Cadê o Q2? O Q2 é Q sobre 2, né? Então, lembrando que Q2 é Q sobre 2, isso aqui vai ficar 3 meios de Q sobre 2, ó. 3 meios de Q sobre 2. Quando tu tirar o MC, ó, 8 sobre 4, né? Menos 3 sobre 4. 5Q sobre 4, ó. Pronto. O trabalho da 2, ó, já tá dando, ó. Já não tá dando o que a gente queria, né? Porque quando tu fizer o MMC bem aqui assim, ó, 4, aí aqui vai ficar, ó, vou fazer daquele jeito bem devagarzinho, professor. Ó. Aí, vai dar 5Q sobre 4. Ele não queria que a máquina tivesse o mesmo rendimento da outra, ó. O trabalho aqui, né, ó, em vez de dar Q sobre 2, está dando 5Q sobre 4. Então, a máquina da figura 2 está descartada, por quê? Porque ela não dá o rendimento que ele queria. Ele queria que a máquina, que todas elas têm que dar o mesmo rendimento daquela. O mesmo rendimento não, cara, o mesmo trabalho, né? Então, ó, na figura 2 já vi que não tem como por causa disso, professor. Professor, veja bem aí a figura 3. Vamos lá. Como é que tá o trabalho realizado pela máquina da figura 3? O trabalho realizado pela máquina da figura 3. De novo, Renato Brito, é o que, mano? Q quente menos o que frio, né? 3Q sobre 2, menos 2Q2. Menos 2Q2. Aí, Renato, quanto é que dá isso aqui, mano? Bom, quanto é que dá isso aqui, né? Tu poderia dizer o seguinte, 3Q sobre 2, menos. Aí, ó, quem é esse Q2? Q2 é Q sobre 2, ó. Q2 é Q sobre 2. Então, troca esse Q2 por Q sobre 2. Troca. Troquei o Q2 por Q sobre 2, ó. Renato Brito, isso aqui tá dando quanto? Pronto, olha aí. Tá dando Q sobre 2. Até agora, pronto. Até agora tá dando certo. Porque essa máquina tá com o trabalho, tá realizando um trabalho igual àquela original, ó. Tá realizando um trabalho Q sobre 2. Então, a princípio, ela está aprovada pelo Inmetro, né? Mas, Renato, mas ele quer também o rendimento, ó. Ih, mano, o rendimento. Vai que viola, né? O Carnot, né? O rendimento dela não pode ser maior do que 1 menos T quente, 1 menos T frio sobre T quente, né? Professor, aí quanto é que tá dando o rendimento dessa máquina 3? Pelo que ele falou aqui. Bom, tu sabe que o rendimento é o quê? É o tanto que ele aproveitou, ou seja, o trabalho do ciclo, né? Dividido pelo calor extraído da fonte quente. O trabalho do ciclo, tá aqui, professor. Q sobre 2. Pronto, trabalho do ciclo, Q sobre 2. O Q quente aqui, né? O Q quente aqui, ó, é 3Q sobre 2. 3Q sobre 2, ó. Bom, você tá vendo que isso aqui tá dando um meio? Um terço, né? Um terço. Tu sabe que é aproximadamente 33%, né? Então, está de acordo com o postulado de Carnot? Tá, porque 33% é menor do que 50%. O rendimento dela tá menor do que o rendimento máximo, né? Ó, tá menor do que o rendimento máximo, não é isso? E o trabalho realizado por ela satisfaz a igualdade. É igual ao trabalho da máquina original. Então, até agora, a figura 3, a máquina C, ela está satisfazendo as duas, né, as duas condições do projeto, né? Então, Cabrito, a C até agora tá aprovada. Vou botar assim, aquele carimbo. Tá. Aprovada pelo Inmetro. Isso, aprovada pelo Inmetro. Então, até agora é a única que tá dando certo, né? Renato, então vamos finalmente, cara, pra figura 4. Pra gente ver a máquina D, né? Bora, vamos aqui na figura 4. Pra gente ver essa máquina D, né? Pra gente ver se deu algum galho, né? Ó, ou se, né? Ó, isso. Figura 4. Pessoal, na figura 4, ó, o trabalho. Vamos começar então pelo trabalho. O trabalho, Cabrito, né? Q quente menos Q frio, né? Ou seja, aqui ficaria 5Q sobre 8 menos Q2 sobre 4, ó. Bom, fazendo aquela substituição, né? Fazendo aquela substituição que o Q2 é Q sobre 2, ó. Então, quando eu troco esse Q2 aqui por Q sobre 2, aí vai ficar 5Q sobre 8 menos Q sobre 8. 4Q sobre 8. Aí, a mesma coisa que Q sobre 2, ó. Então, esse trabalho T4 tá dando Q sobre 2, ó. Tá igual ao trabalho da máquina original. Pronto, ela já satisfez a primeira
primeira condição. Agora vamos ver se ela não viola o postulado de Carnot, né? Tu sabe, se violar o postulado de Carnot, aí, amigo, dá uma zebra lascada, né? Renato Brito, aí como é que fica o rendimento aqui, hein? O rendimento. Rapaz, o rendimento, né? Quanto ele consegue aproveitar de quanto? Ou seja, é o trabalho, né? Dividido pelo calor recebido da fonte quente. Calcula bem aí, professor, pra gente ver. O trabalho tinha dado o Q sobre 2, ó. E o Q quente dela? O Q quente dela aqui, né, era 5Q sobre 8, ó. O Q quente dela aqui, mano, é 5Q sobre 8, ó. Vamos lá, professor. Divisão de frações. Pegue a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Pronto, ó. Quando eu pegar a primeira e eu multiplicar pelo inverso da segunda, lasqueira. Vai dar o quê? Vai dar 80%, ó. Professor, o rapaz tá querendo demais, né? Porque essa máquina não pode ter um rendimento de 80% se o máximo era o quanto? 50, ó. Então, no final das contas, rapaz, né, ó, tá maior do que 50%. Aí bota assim, absurdo, né, ó. Absurdo. Por quê? Porque tá violando o postulado de Carnot, né? Então, a única máquina que satisfaz os dois critérios é a máquina da figura 3, é a máquina C, né? Então, é por isso que essa questão foi anulada, né? Cabrito, então, na questão 56 da AFA, ficou sem resposta correta, porque a única máquina que satisfaz as duas condições é a máquina da figura C. E não tem nenhuma opção que diga somente a máquina C, entendeu? Por isso que essa questão 56 foi anulada, né?